seja bem-vindo ao meu canal. Diferentemente dos outros vídeos que você pode encontrar nesse canal, o vídeo de hoje não vai explicar qualquer argumento mais complexo. Ele é, na verdade, apenas uma sugestão de leitura que me parece apropriada para essa época do ano, uma época normalmente de maior reflexão. Então eu vou falar um pouquinho sobre a brevidade da vida, uma reflexão do filósofo estoico Sêneca. Hoje em dia é muito comum que se fale em educação financeira, até o nosso governador aqui no Paraná pretende incluir a educação financeira como uma disciplina nas escolas. E nós sabemos que muitas vezes a diferença entre uma pessoa endividada e uma pessoa que tem uma situação financeira tranquila não reside tanto na quantidade de dinheiro que essas duas pessoas recebem, mas sim na forma como essas duas pessoas lidam com o dinheiro, na forma como elas administram as suas finanças. Então nós temos geralmente pelo menos essa noção de que é importante saber como usar o dinheiro, já que se trata de um recurso escasso. Só que muitas vezes nós não pensamos que o mesmo se aplica ao nosso tempo. Nós apenas nos queixamos de que a vida é curta, nós falamos isso o tempo todo, né? Nós falamos sobre a brevidade da vida. E o que o Sêneca quer nos ensinar, na verdade, né, o conselho que ele tem a nos dar, é que a vida não é breve, nós não temos pouco tempo, nós justamente estamos desperdiçando o nosso tempo. Na verdade, nós nem sequer agimos com a consciência de que o tempo é um recurso escasso. Um recurso, na verdade, que, ao contrário do dinheiro, não dá nem para a gente saber exatamente o quanto temos. E por isso mesmo nós deveríamos poupar, deveríamos usar com mais sabedoria, usar de forma mais intencional. Então, esse me parece ser o ponto central do texto do Sêneca. Se você vive a sua vida de uma forma intencional, você percebe que a vida não é curta. A vida se torna curta exatamente quando você permite que os outros assumam o controle da sua vida. Quando você é uma pessoa, por exemplo, bastante gananciosa, uma pessoa cuja ambição, cujos sonhos mesmo, cujos projetos estão relacionados àquilo que depende da aprovação do outro, aquilo que não está sob o seu controle. Isso sempre é um tema muito caro para o estoicismo, não é? Que você conduza a sua vida fazendo que o seu bem-estar repousar naquilo que você pode controlar. Então, o grande problema que nós temos com relação ao tempo é que deixamos os outros assumir o controle do nosso tempo. E nós fazemos isso exatamente quando nos ocupamos demais, quando nós queremos muito dinheiro, algo que depende dos outros, porque os outros é quem tem que demonstrar interesse pelo nosso trabalho, pelo que somos capazes de fazer, e então eles nos pagam por isso. Nisso reside basicamente a natureza de um negócio. O negócio é a negação do ócio. E o ócio não é simplesmente, na sua origem latina, não fazer nada. Ócio significa ter o controle do seu tempo, fazer com o seu tempo aquilo que você realmente gostaria de fazer e não simplesmente aquilo que você está fazendo para uma outra pessoa, porque essa outra pessoa está te pagando. Então, a ganância está diretamente relacionada
com a quantidade da sua ocupação. Uma pessoa gananciosa é uma pessoa que estará ocupada demais. E uma pessoa ocupada demais é justamente uma pessoa que terá pouco tempo, porque ela já cedeu esse tempo para outro em troca de dinheiro. Claro, muitas vezes não se trata simplesmente de dinheiro. Muitas vezes o que nós queremos dos outros é simplesmente a sua aprovação, que nem precisa ser demonstrada de uma forma monetária. Muitas vezes nós queremos apenas agradar, queremos nos sentir úteis, queremos ter prestígio, queremos o respeito, a admiração das pessoas. Então nós queremos ser aquela pessoa que sempre é procurada quando alguém tem algum serviço que precisa que seja feito, né? As pessoas até se orgulham de ser esse tipo de pessoa. Mas isso significa novamente que a sua vida, o seu tempo, é cedido para as intenções dos outros. Você não está levando a sua vida conforme as suas próprias intenções. E é nisso que reside a brevidade da sua vida. Você está, para Sêneca, abreviando a sua vida quando você vive dessa maneira. Não é à toa, inclusive, que existem estudos que mostram que um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm no seu leito de morte é justamente de terem trabalhado demais. Mas o que é esse trabalho que elas acham que fizeram em excesso? Certamente elas não estão falando de alguma atividade na qual elas encontravam prazer, elas não estão reclamando simplesmente de terem se esforçado, de terem gastado a sua energia ao longo da sua vida. Não, me parece que se nós refletirmos bem sobre essa reclamação, esse arrependimento que a pessoa tem ao final da sua vida, ele reside no fato da pessoa ter estado sempre a serviço de fins que não são dela. Quer dizer, ela estava sempre de alguma maneira vendendo o seu tempo. E aí no final da vida ela percebeu que ela vendeu o que ela tinha de mais valioso, vendeu a própria vida em troco de algo que em comparação não valeu nada, né? O que é o dinheiro, afinal, em comparação com o tempo de vida, em comparação com a própria vida? De que vale o dinheiro para os mortos? E se você está vivendo conforme a intenção dos outros, por mais dinheiro que você esteja ganhando, no fim das contas, isso não conta como tempo da sua própria vida. Por isso que você acha que a vida passa tão depressa e por isso que no fim da vida, olhando para trás, essa atitude gera tanto arrependimento. No fim, como diz o Sêneca, essas pessoas ficaram apenas com os restos da sua vida. É aquela pessoa que sonha em fazer o que gosta, o que ela realmente se sentirá realizada ao fazer, apenas quando ela se aposentar, ou ela faz apenas nos finais de semana, ou ao final do dia, quando ela já gastou toda a sua energia produtiva, quando ela já se sente esgotada, aí é que ela vai devotar tempo àquilo que realmente interessa a ela, pessoalmente, aquilo que ela de fato valoriza. Então, isso é o que significa, né, na linguagem do Sêneca, você viver simplesmente com os restos da sua própria vida e entregar tudo que ela tem de bom nas mãos dos outros. É aquela pessoa que vive pensando no que ela fará ao final do expediente,
Chega no final do expediente, ela já nem tem mais vontade de fazer nada, ela acaba se sentando no sofá da sala e assistindo a alguma bobagem na televisão, ou pior ainda, fica só olhando bobagens nas redes sociais no celular, porque toda a sua energia mental já foi gasta ao longo do dia com fins que ela mesma não valoriza, né? E aí ela fica sonhando com o dia em que ela poderá se aposentar e finalmente romper com esse ciclo. Só que na maioria das vezes a pessoa nunca chega nesse ponto de conseguir se aposentar se sentindo ainda saudável, produtiva, capaz de realmente fazer aquilo que ela mais gosta. Então, a grande conselho aqui do Sêneca, né, é que a gente pare de ter esse tipo de ganância, esse tipo de ambição. Paremos de ter que fazer aquilo que depende dos outros, né, em troca de bens materiais ou simplesmente de uma vanglória, né, em troca do reconhecimento dos outros, porque nós estamos com isso vendendo a nossa vida muito barato, né? Então, você sendo menos ganancioso, você dando menos valor a bens materiais, você dando menos valor àquilo que alimenta o seu ego, ao prestígio, ao reconhecimento social, o que acontece é que você precisará negociar uma parte muito menor da sua existência, guardando para você mesmo aquilo que realmente importa, que é o seu tempo de vida. Um outro ponto no qual o Sêneca toca nesse texto é como os maus hábitos consomem uma vida de qualquer extensão, não importa então o quantos anos você viva, né? Se você vive mal, você terá sim aí uma vida curta. E aqui ele não está falando só dessa questão que nós estávamos mencionando, de você ter que ser um homem de negócios, uma pessoa de negócios por causa do tipo de ambição que você tem. Ele está falando também do que você faz para se distrair. Por exemplo, a busca de conhecimento de fatos vazios, né? Isso se aplica a muitos acadêmicos, me parece, né? Já era uma crítica que Sêneca fazia a muitas discussões filosóficas da própria antiguidade. Às vezes a gente tem essa visão de que na antiguidade a filosofia era perfeita, né? Nós temos defeitos só na filosofia acadêmica da nossa época. Mas, na verdade, naquela época, o Sêneca também já constatava discussões filosóficas vazias, sem importância, com as quais as pessoas se ocupavam. E aqui o vazio, o sem importância, é justamente aquilo que não tem impacto na resposta à questão que é a maior questão de todas, a questão como se deve viver. É uma filosofia, então, sem qualquer impacto para a prática. Uma filosofia prática, então, é uma filosofia voltada para uma reflexão sobre como devemos conduzir as nossas vidas. Muita gente, já na época de Sêneca, buscava um conhecimento que nada tinha de relevante sob esse aspecto prático. Então, isso também é algo que nós podemos pegar para a academia de hoje, para muito da busca do conhecimento que se faz hoje, que é um conhecimento de fato sem importância, que não muda a vida de ninguém se a questão for resolvida de uma forma ou de outra. E nós também não precisamos pensar apenas no âmbito do conhecimento acadêmico. Muita gente olha com desprezo para o conhecimento acadêmico, sobretudo para a filosofia acadêmica, mas faz algo muito pior. Por exemplo, passa o dia inteiro olhando as notícias do dia, né? Por que uma notícia é relevante? Quando foi a última vez que você realmente utilizou uma notícia como uma premissa em uma deliberação para que você tomasse uma decisão relevante na sua vida? Geralmente, quando notícias
tem o potencial de oferecer esse tipo de premissa, de fornecer essa premissa para o nosso raciocínio prático, é porque essa notícia se relaciona a algo tão impactante, tão, digamos assim, estrondoso que está acontecendo no mundo, como essa pandemia, que você vai acabar ficando sabendo de qualquer jeito, né? Não dá para você não saber que está ocorrendo uma pandemia e, por exemplo, que você precisa usar máscaras ao sair de casa. Você não precisa ficar assinando tudo quanto é serviço de notícia e gastar metade do seu dia lendo notícias para saber disso. Quando se trata de um fato realmente relevante, ele terá repercussão. E a menos que você viva em uma caverna, você vai acabar sabendo o que você precisa fazer, né? Então, você sabe, por exemplo, aqui no Paraná, que nós vivemos, ou estamos agora, eu espero, saindo da maior seca da nossa história. Então, isso não dá para não saber, nem que você não queira, porque você está vendo que não está chovendo, por exemplo. Então você sabe que você precisa economizar a água, que você não deve desperdiçar água ainda mais do que de costume, né? Então, esses fatos que de fato impactam o nosso raciocínio, esses fatos que são relevantes para a nossa deliberação, eles vão repercutir e vão acabar chegando ao nosso conhecimento. Os fatos que geralmente você só sabe porque você leu as notícias são fatos que você pode reparar que você não usa para tomar decisões na sua vida e geralmente também são fatos que não moldam a sua visão de mundo. Você já sabe, por exemplo, que existe corrupção na política. Você não precisa acompanhar com detalhes cada escândalo, cada político que esteja sendo investigado. Então, muitas vezes, nós damos muita importância a uma informação só porque ela ocorreu recentemente, só porque se relaciona a um fato do dia. Mas nós sabemos que um mês depois, ninguém mais vai falar sobre aquilo. Trata-se de algo que nem sequer será uma nota de rodapé nos livros de história, mas nós gastamos uma boa parte das nossas vidas consumindo esse tipo de informação. E esse é só um exemplo de um mau hábito, né? Depois a gente vai lá e reclama que a vida é breve, reclama que não tivemos tempo para fazermos aquilo que realmente tinha valor. Então, nós temos tempo, só que nós estamos jogando tempo fora. Nós somos exatamente como aquela pessoa que usa o cartão de crédito como se fatura não existisse, né? Ela só toma um susto no final do mês quando ela vê o quanto ela está devendo. Então, nós temos que ter essa visão do tempo como um recurso escasso, um recurso que precisa ser usado intencionalmente. Nós precisamos, inclusive, passar a tentar rastrear como estamos usando o nosso tempo, porque o tempo também tem uma diferença interessante com o dinheiro. No caso do dinheiro, a fatura chega, né? Então você descobre a bobagem que você fez até rapidamente. No final do mês, você já sabe que você gastou o seu dinheiro como não devia. Mas no caso do tempo, na maioria das vezes, você não sente como você o desperdiçou. Talvez só lá no seu leito de morte é que você vá perceber como você fez durante a sua vida aquilo que não era importante para você mesmo, né? Então, essa ideia de que você saiba como você está usando o seu tempo, quanto de tempo você gasta em cada atividade é muito importante. Tenha em vista, inclusive, que coisas como videogames e redes sociais são desenvolvidas de forma proposital para que você perca o controle do seu tempo. É como um cassino que não tem janelas e nem relógios. Isso é feito de forma proposital para que você perca a noção do tempo que você passa dentro do cassino.
O mesmo tipo de profissional que trabalha nos cassinos é contratado por empresas que desenvolvem videogames e redes sociais. Eles estão pensando a como que eles desenvolvem esses aplicativos, esses dispositivos, para que você justamente passe mais tempo ali do que você passaria se você tivesse pensado a respeito e tivesse ciência do quanto de tempo você gasta nessas coisas, né? Então fica aqui a minha sugestão de leitura nesse final de ano sobre a brevidade da vida, do Sêneca. E é isso, foi um ano difícil e eu desejo a todos vocês um ano melhor em 2021, mas sobretudo um ano que você viva mais intencionalmente e pense mais sobre o que você está fazendo com a sua vida, se isso de fato está alinhado com os seus verdadeiros valores ou se você simplesmente está vendendo barato a sua vida. Então, até o próximo vídeo. Obrigada por terem assistido este.